Primeiro, Federação PSDB Cidadania, deputado Adolfo Viana. Senhor presidente, a Federação PSDB Cidadania orientará sim a urgência dessa matéria. Com a certeza que Vossa Excelência vai escolher um relator experiente, equilibrado, porque é de equilíbrio que esse plenário precisa. Eu gostaria, senhor presidente, de parabenizar Vossa Excelência pela condução. O PSDB continuará caminhando por essa avenida do centro, desse centro responsável e equilibrado, bem distante dessa polarização e dessa radicalização que tem feito tanto mal ao nosso Brasil. Portanto, presidente, nós vamos orientar sim a urgência, na certeza de que nós vamos juntos construir um texto equilibrado e responsável, porque é isso que o Brasil espera de nós. Parabéns pela coragem de pautar uma matéria tão difícil. Parabéns, presidente Hugo Mota. Obrigado, deputado Adolfo Viana. Como orienta o Podemos, deputado Luiz Carlos Rauli. Senhor presidente Hugo Mota, quero parabenizar Vossa Excelência. Com a sua juventude e o seu talento, começa a pacificar a casa. O senhor está dando hoje uma grande contribuição ao país, ao Congresso Nacional e ao governo. Esta matéria é congressual, ela não é uma matéria de governo, é uma matéria do Congresso e dentro do Congresso de foro íntimo de cada um de nós. O nosso partido Podemos libera a bancada, mas nós somos moderados. Nós estamos vendo o contencioso aqui dentro cada dia pior. Olha a sessão de hoje. Nós queremos que Vossa Excelência designe um relator moderado. Primeiro, uma anistia pontual para o dia 8. Depois vamos pensar nos outros. Anistia modulada, pagando as penas pecuniárias. É muito simples. A história do Brasil, do Império e da República está cheia de anistias feitas pelo Congresso Nacional. Nós não estaremos fazendo nada mais do que pacificar a nação. A nação pede e nós queremos pacificar. Convido para orientar e também para falar pela liderança do PDT a deputada Duda Salabé. Muito obrigada, presidente. Oi. Obrigada, presidente. Anistia, em sua etimologia, significa esquecimento. E uma coisa que a gente não pode esquecer é que no dia 8 de janeiro houve uma tentativa de golpe no Brasil. Nós não podemos esquecer que os golpistas colocaram uma bomba no aeroporto de Brasília, que os golpistas invadiram a sede da Polícia Federal, que os golpistas planejaram assassinar o presidente, o vice-presidente e também alguns ministros. Nós não podemos esquecer, ou seja, não podemos anistiar que golpistas são inimigos da democracia. E a história brasileira mostra: uma vez golpista, sempre golpista. Vamos lembrar da história do Brasil, negacionistas. Tentaram um golpe contra Juscelino. Juscelino, em seguida, anistia o líder golpista. Logo após, o líder tenta de novo golpe contra Juscelino. Então, uma vez golpista, sempre golpista. E se esse projeto for aprovado, a urgência dele for aprovada hoje, não é uma vitória somente do golpismo. É uma prova de que a Câmara dos Deputados se ajoelhou diante do golpismo e diante do crime tentado no dia 8 de janeiro e que não foi só naquele dia. Hoje é mais uma tentativa de golpe. É a continuidade da tentativa de golpe. Reconheçam a derrota de vocês. Reconheçam a derrota.
Vocês perderam na urna e estão travando o Brasil. Nenhuma pauta séria para esse país é votada, porque a oposição insiste em colocar a anistia em pauta, insiste em colocar o Bolsonaro acima da história do Brasil, insiste em colocar o Bolsonaro acima da justiça social. E aí eu digo, a anistia não vai pacificar o Brasil, porque o que pacifica o país é justiça social. E é impossível justiça social que não seja dentro da democracia. Dentro da democracia. E falam em pacificar como se nós fôssemos violentos. Quem está violentando são vocês, com o discurso de ódio, com o planejamento de matar presidente, destruindo essa casa. Vocês são violentos. E a violência maior que vocês estão fazendo é não deixar votar projetos importantes como o fim da escala 6x1 e outros projetos tão fundamentais para a sociedade, porque vocês, como meninos birrentos, insistem em querer salvar o Bolsonaro e outros golpistas. E eu estou aqui para orientar pelo PDT. E o PDT orienta não a anistia de golpistas. Se Brizola estivesse vivo, Brizola seria também contra a anistia de golpistas. Porque esse projeto quer beneficiar filhotes da ditadura, quer salvar filhotes da ditadura. E a anistia não vai pacificar, ela vai celebrar a traição, vai celebrar os traidores. E eu agradeço aqui o líder, deputado Mário Eriger, que concedeu, por gentileza, esse espaço de fala para eu dizer pelo PDT. Mas reforço que tanto o deputado Mário Eriger, como os deputados da bancada do PDT, são favoráveis à democracia, logo contra a anistia. O PDT e a bancada do PDT, orientada pelo líder Mário Eriger, é contra o PL da anistia. E termino, presidente, citando um verso da Cecília Meirelles, que escreveu sobre Judas. Cecília Meirelles escreveu: pelos caminhos do mundo, nenhum destino se perde. Há os grandes sonhos dos homens e as surdas forças dos vermes. Aqui há sonhos de muita gente que acredita ainda na democracia, mas infelizmente há a força dos vermes, filhotes da ditadura, que querem impedir esse Brasil a crescer. Muito obrigado, e o PDT orienta não. Para orientar e também fazer uso da palavra como líder pelo PSB, o deputado Pedro Campos. Boa noite a todas e todos aqui presentes. Muitos deputados e deputadas usaram o microfone para falar em pacificação, mas não existe pacificação verdadeira sem justiça e sem democracia. E o que está tentando se votar aqui no dia de hoje é a urgência de uma impunidade com quem tentou dar um golpe de Estado. É um salvo-conduto para que um presidente que perde nas urnas tente ganhar nos quartéis generais. E esse mesmo presidente teve que ouvir, não foi de um militante de esquerda, foi de um general 4 estrelas, que se ele tentasse dar o golpe de Estado, ele ia sair preso daquela reunião. Mas esse golpe é continuado. Por isso aqui nós temos que ter compromisso com a democracia. Nós temos que votar contra esse projeto e mostrar que a justiça vai prevalecer. Porque nós aqui do partido PSB, que vem da esquerda democrática, nós temos um compromisso profundo com a democracia. Nós temos um compromisso com a política. Tentamos, por todos os caminhos possíveis na política, impedir essa anistia. Mas a verdade agora está sendo revelada, que essa anistia vai ser derrubada na luta. E se quiserem aqui
os líderes dessa casa, aqueles que conduzem essa casa aí para a luta, saibam que o PSB tem um lado, o lado do povo brasileiro, o lado da agricultura familiar, das pessoas que estão na periferia esperando a oportunidade, porque a gente aprendeu não só com os nossos, com Miguel Arraes, que passou 15 anos exilado, com Francisco Julião, mas com todos aqueles que defenderam a nossa democracia. Nós aprendemos, inclusive, com Ulisses Guimarães, que dá nome a esse plenário, que disse que o Brasil é Rubens Paiva e não os facínoras que o assassinaram. Então, se quiserem dividir essa casa, que saibam que a posição do PSB é pelo povo brasileiro, é para que nós votemos a redução do imposto de renda, para que nós possamos votar tudo que for pauta positiva para o povo, tarifa social de energia, oportunidade de geração de emprego e renda. E não que nós transformemos essa casa aqui num puxadinho da Casa Branca, porque até líder do governo Trump estão querendo nomear nessa casa, e isso é um absurdo. Um parlamentar que recebe recurso do povo brasileiro, que foi eleito pelo voto do povo brasileiro e trabalha diariamente contra o povo brasileiro. Um parlamentar que defendeu tarifas que o estado que lhe elegeu, o estado de São Paulo, que é o estado que tem o maior PIB da federação, é o estado mais impactado. E aqui é preciso que seja dito também, aqueles que traíram a pátria vão ser lembrados, e não é na eleição do ano que vem, não. Se preparem, porque vocês vão ser lembrados nos livros de história. Aqui, a gente anda nos corredores dessa casa e sabe que o tempo é o senhor da razão. O que vocês estão fazendo aqui envergonha o povo brasileiro, envergonha a nossa democracia, envergonha todos aqueles que lutaram por uma Constituição cidadã. Mas nós sabemos que aqui no Brasil a gente vai contar com a força do governo do presidente Lula, nós vamos contar com as instituições e contamos sim com o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos contar principalmente com a força do povo que vem nas ruas e já deu o seu recado, que é contra a anistia, que não quer que tudo que foi feito com o Brasil seja jogado na impunidade, que não quer que os votos que foram depositados na urna para o presidente Lula, que ganhou a eleição, como Bolsonaro ganhou em 2018, Lula ganhou em 2022 e ninguém quer o seu voto jogado fora. E é isso que essa casa tenta fazer no dia de hoje. Por isso, o PSB, voto unido, não contra mais essa tentativa de golpe. Quem vai orientar é o doutor Frederico. Eu aproveito para agregar também o tempo de líder ao deputado doutor Frederico, e ele fará a orientação juntamente com o seu tempo de líder. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos os colegas aqui nesse momento histórico. Em primeiro lugar, presidente Hugo Mota, quero parabenizar Vossa Excelência por se demonstrar grande em cumprir os acordos. Vossa Excelência que tem feito um trabalho enorme para costurar toda essa situação e permitir chegar nesse momento. Parabéns, agradecemos muito o seu empenho e também sabemos que a mesa lhe acompanha. Aqui ao lado, estou tendo a honra de estar de frente ao vice-presidente Altineu. Parabéns por todo o trabalho. Nosso líder Sóstenes aqui, o líder do PL, o maior partido de oposição que tem feito um trabalho incrível. Parabenizar todos os líderes de partido que estão apoiando esse momento aqui. Parabenizar os presidentes de partido nesse momento tão importante. Que honra, líder. Obrigado. É isso, é a união. E nesse momento tão importante, líder Sóstenes, todos aqui que estão chegando junto, a gente está aqui falando que a gente realmente quer a união pela pacificação. E o que a gente está vendo aqui hoje, gente, é algo histórico. Por isso que a esquerda está tão preocupada, por isso que ela está tão nervosa, porque aqui todos os partidos unidos, todos os líderes unidos, e a gente tem apoio de governadores. Quero aqui falar o nome do governador Tarcísio, que veio aqui participar, que trabalhou junto, que veio aqui participar, e não só ele, mas os outros governadores que também fizeram esse trabalho, todos. Hoje a direita realmente está unida, e eu quero aqui fazer uma homenagem especial às vítimas, os presos do 8 de janeiro, todos eles,
e principalmente ao presidente Jair Bolsonaro, desejar, eu como médico oncologista, hoje ele fez uma ressecção de câncer de pele, a gente deseja rápida recuperação ao presidente Jair Bolsonaro e quero aqui terminar minhas palavras agradecendo muito também ao líder do meu partido, o líder do PRD, o deputado Fred Costa, espero que esteja me ouvindo, um grande amigo, um homem firme, um homem poderoso, e que ele, às vezes, a gente até tem alguma divergência ou outra, mas o respeito dentro do PRD demonstra que é uma democracia pujante. Muito obrigado, líder Fred, líder Tibé, todos que permitiram esse momento. E eu quero finalizar aqui falando uma frase da cabeça do leão. Esse momento só está acontecendo porque a gente conseguiu, com muita luta, com muita força, tirar a nossa cabeça da boca do leão. A gente conseguiu olhar no olho do leão, a gente conseguiu tentar igualar as armas, porque isso só foi possível com apoio também do que foi feito de forma maravilhosa aqui ontem, o nosso novo líder da minoria, Eduardo Bolsonaro, que está lá longe do pai dele, está longe, não sabe o sofrimento do pai dele, tá? Não pode falar com ele, mas eu quero mandar aqui um forte abraço, Eduardo. Nós estamos aqui honrados em sermos liderados por você enquanto líder da minoria, e vamos junto, Paulo Figueiredo, todos que estão apoiando os Estados Unidos, essa união que faz a esquerda tremer, e essa união que vai colocar o Brasil no trilho, essa união que vai fazer o nosso país de volta para cuidar do povo, para cuidar do interesse de todos. Muito obrigado, anistia já! Solicito ao parlamentar que está sentado na tribuna que este lugar não é lugar para sentar. Temos diversas poltronas no plenário, não na tribuna. Convido para fazer uso da palavra como líder e também orientar o seu partido, o deputado Marcel Van Hatten, pelo Partido Novo. Não. Senhor presidente, eu orientarei como liderança e usarei o tempo de liderança e o tempo de orientação de 1 minuto o deputado Luiz Lima usará para finalizar. Então, apenas 5 minutos para o deputado Marcel Van Hatten e em seguida já 1 minuto para o deputado Luiz Lima orientar. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, chegou o dia que há tanto tempo estamos esperando. Estamos esperando todos os brasileiros de bem, todos os brasileiros honestos, todos os brasileiros que sabem que o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi algo que jamais deveria ter acontecido. Quero interromper o deputado Marcel Van Hatten. Tem um deputado sentado na tribuna, não pode sentar na tribuna. Queria solicitar a Vossa Excelência que não repita o ato. Eu já pedi uma vez, temos diversas poltronas no plenário, eu queria pedir respeito ao decoro parlamentar e a esta casa. Quer se posicionar na tribuna, se posicione em pé, respeitando o orador. Então, vou retomar o tempo de Vossa Excelência e não gostaria de abordá-lo novamente sobre esse tema. Está bem, presidente. Obrigado. Chegou, portanto, o dia por que ansiávamos há tanto tempo. O dia em que poderíamos fazer o Brasil se reencontrar com a paz, com a justiça e com a humanidade. O dia em que se pautou o requerimento de urgência, porque tanto batalhamos para aprovar uma anistia que seja digna justamente desse nome. Anistias, aliás, foram aprovadas muitas vezes no Brasil para pacificar a nação. Aliás, em alguns momentos, anistias foram aprovadas 3 dias após levantes, em outros levou mais tempo. Agora, já se passam 2 anos e meio desde o período mais intranquilo da história recente da nação, que culminou com os lamentáveis atos do 8 de janeiro. Não precisamos entrar no mérito daquilo que lá aconteceu, além de lamentar a depredação, o vandalismo, lembrando que nenhum vândalo nesse país passou mais de 2 anos preso ou com as suas liberdades restringidas, como nós estamos vendo acontecer com muitos brasileiros que, por um motivo ou por outro, acabaram errando naquele dia. Senhor presidente, também é preciso lembrar que muitos que lá estiveram no 8 de janeiro, ou que em outros momentos foram acusados de terem cometido crimes, não cometeram nada de equivocado ou de errado, ou mesmo de criminoso. Aliás, muitos estavam em vários desses eventos
para tentar conter atitudes criminosas. E hoje estão pagando injustamente pelos erros de outros. Portanto, senhor presidente, aqui neste país, em que tanto já vimos o lado de lá, que hoje grita sem anistia, quebrar, depredar, vandalizar, sequestrar e até matar, ter o seu momento de anistia, neste país em que por tantas vezes houve sim divisão política extrema, é preciso chegar o momento, e hoje é este dia, em que o Brasil se reencontra com a pacificação, se reencontra também com a justiça. Não podemos aceitar que estejamos sob um estado de exceção em que ministros do Supremo Tribunal Federal monocraticamente possam submeter o Congresso Nacional às suas vontades individuais. Aqui, portanto, senhor presidente, é também o momento de demonstrarmos nossa irresignação com a injustiça. E, senhor presidente, também e aqui quero citar todos os partidos que há pouco no Colégio de Líderes, sem mencioná-los, mas citando-os já por terem sido citados pelo deputado Sócias Cavalcante do PL, e citando a ele como líder, ao Zuco, líder da oposição, e a Carol de Tone, líder da minoria, cito a todos os demais líderes partidários. Chegou o momento de demonstrarmos que esta casa é, acima de tudo, humana. Nós somos seres humanos. Nós temos compaixão e empatia pelo sofrimento de seres humanos, de pessoas como a Débora e tantos outros, que talvez por atos impensados e mesmo por ausência de qualquer tipo de prova ou mesmo de atos, estão sofrendo a distância dos seus familiares, a restrição de liberdades, estão sofrendo injustiças tremendas. A família do Clesão, que aliás hoje esteve inclusive no meu gabinete, que perdeu o seu pai, que lhe dava sustento e amor, assim como tantos outros brasileiros que nesse meio tempo deixaram o convívio familiar em virtude da demora, sim, que tivemos para chegar a esse dia. Mas chegamos no dia de votar a urgência da anistia. E para demonstrar que é urgente, não deixaremos passar muito para que também esse mérito seja aprovado e as pessoas de bem e honesto do Brasil possam se reencontrar com a paz, com a justiça e com a humanidade. Anistia já! Para orientar pelo Partido Novo, deputado Luiz Lima. 1 minuto. Alô, presidente Hugo Mota, eu vejo aqui filhos de anistiados votando contra a anistia. Não existe no Brasil crime no futuro do pretérito. Quem sofreu um atentado foi o presidente Bolsonaro, quando levou uma facada de um militante, de um ex-filiado do PSOL. Não podemos permitir que um judiciário politizado julgue pessoas simples, sem ao menos olhar nos olhos dessas pessoas. Hoje, o voto pela anistia é por brasileiros que foram injustiçados, é por milhões de brasileiros que estiveram nas ruas nos últimos anos, é pela velhinha, pelo velhinho que chorou com a prisão do presidente Bolsonaro, é pelo presidente Bolsonaro, é pelo general Heleno, é pelo general Braga Neto, é por Amagem, é por Daniel Silveira e é pelos exilados que estão fora do Brasil. O Partido Novo orienta sim pela liberdade e pela democracia. Anistia já! Convido para fazer uso da palavra pela liderança da maioria e também para orientar o deputado Arlindo Chinalha. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, aqui foi dito que a esquerda está tremendo. Eu quero responder que pode haver circunstância onde de fato se treme. Por exemplo, sob tortura
inclusive os filhos assistindo, que foi o que aconteceu com a militante de esquerda chamada Amelinha Teles, e que a sua filha, com 5 anos, assistiu ela ser torturada num centro comandado pelo brilhante Ustra. Eu faço referência ao brilhante Ustra porque ele foi homenageado pelo então deputado Jair Bolsonaro quando ele votou a favor do impeachment da presidente Dilma. E ele disse o terror da Dilma. Exatamente, ele sabia o que ele estava falando. Ele tem uma intimidade com o tema. Ele chegou a dizer que lá no Rio de Janeiro, se fosse incomodado, ele mandaria para a ponta da praia. Mandar para a ponta da praia era ele ser assassinado. E de repente nós estamos vendo aqui, e eu não coloco todos no mesmo nível, evidentemente, mas nós temos uma divisão que ela é irreparável. Nós somos contra a ditadura, nós somos contra a tortura, nós não vamos recuar daquilo que para nós é uma convicção, portanto se transforma numa questão ética e moral. Por isso não há hipótese de nós votarmos a favor da anistia. Eu vou dar um exemplo. Tentaram transformar uma senhora de nome Débora numa vítima de uma ditadura supostamente bárbara, a ditadura judiciária que eles dizem que tem no Brasil. Eu vou dar apenas uma comparação para vocês refletirem. Quem sabe um dia vocês não apoiem mais a ditadura. Havia uma poetisa, autora de livros, que foi casada com o irmão do Jorge Amado. O sobrenome dela era Passos Amado. Ela fez uma pichação contra a ditadura em Sergipe. Ela foi presa, foi mandada para um hospital psiquiátrico, onde ela ficou 9 anos, e o cafajeste do médico colocou como diagnóstico comunista desde a data tal. Ela acabou morrendo aos 57 anos e durante um período longo ela continuou sendo internada sem sequer um diagnóstico e, portanto, por consequência, sem nenhum tratamento. Dito isto, aqui já foi falado que todos aqui somos seres humanos e que nós queremos, enfim, uma sociedade em paz. O discurso é bonito. Agora, buscar a paz, estimulando aqueles que tentaram o golpe, isso não é buscar a paz, isso é buscar a guerra. Sabe por que é buscar a guerra? Porque nós não vamos nos calar. A sociedade não vai se calar. Existe um órgão muito importante, que é o Latino Barômetro. E mais, este ano, o apoio à democracia aumentou comparado com o ano passado. Então nós estamos num momento de consolidação da democracia e não fazê-la dar mais um engasgo. Por que é mais um engasgo? Bolsonaro foi eleito. Ele levantou a tese calculadamente de que ele não foi eleito no primeiro turno porque houve fraude da urna eletrônica. E essa foi uma cantilena que de repente ganhou as ruas, algo que todo mundo falava, acreditando no próprio presidente à época. Ele chegou a chamar uma entrevista coletiva para provar, segundo ele, que tinha havido fraude. Chegou no meio da entrevista e falou assim: eu não consigo provar que tem fraude. Portanto, o 8 de janeiro é apenas consequência, com iniciativas próprias do 8 de janeiro, como o caminhão com bomba para o aeroporto foi algo também planejado. O general que assumiu, que fez o plano punhal verde e amarelo, ele assumiu que era para matar sim. Portanto, nós não podemos nos enganar. Se nós falarmos contra os fatos, que mensagem que nós estamos dando para a sociedade? Que nós entendemos, então,
que é legítimo você tentar o golpe, e aí há uma perseguição jurídica, segundo os bolsonaristas. O que é dito? Não, o golpe não se consumou, portanto não há crime. A explicação veio pelo Procurador-Geral da República, o Gonê, que explicou de forma breve e contundente. Ele falou, olha, a lei ela começa a valer no planejamento. Por quê que ali já está sendo cometido o crime? Porque se você esperar que o golpe se consume, você não terá mais sequer o Supremo para poder julgar aquele crime. É por isso então que, respeitando todas as opiniões, o que a gente não respeita é quem defende a tortura, é quem defende a ditadura, é quem tenta manter uma maligna tradição no Brasil. Por quê? Não é só o Bolsonaro, tem generais que estão presos, que vão ser presos, tem generais condenados. E por que eu faço essa ênfase dos generais? Porque os generais se acostumaram a intervir na vida nacional, tentando sempre se colocar acima da sociedade e tentando subjugar a própria sociedade. Então, nesse sentido, nós estamos querendo que a sociedade brasileira reflita, que ela assuma de fato o comando da nação. Nós aqui, por mais que sejamos, ou alguém se julgue tão bom assim, nós podemos ser no máximo bons representantes. Mas a gente não substitui a sociedade, a gente não substitui o povo. Portanto, nesta toada de anistia, hoje eu participei da reunião de líderes, então vários projetos serão apensados, e eu perguntei explicitamente, o presidente respondeu, é que não há, portanto, compromisso com nenhum dos projetos. Portanto, como outros aqui já disseram, nós vamos atuar, nós vamos respeitar os interlocutores, mas nós não vamos concordar em nenhum momento com a tese da anistia. Na minha percepção, pela história dos companheiros, por aqueles que morreram, por aqueles que foram torturados, pelas famílias destruídas, pelas injustiças, pela barbárie da tortura e do assassinato nas cadeias, nas masmorras, é disso que nós não resignamos. Nós não podemos ficar calados. Nós queremos que a sociedade saiba que nós não estamos tremendo. Nós queremos que a sociedade saiba que quem ousa tentar ser um representante popular, ele perdeu o direito de ter medo. Então não venham com essa perspectiva, porque nós já resistimos e derrotamos uma ditadura. Agora nós estamos em outro momento. Nós vamos resistir e consolidar a democracia. Como orienta a minoria, a deputada Carol Detoni. Presidente. Presidente, silêncio. Presidente. Peço que preserve meu 1 minuto, presidente. Misoginia com mulher grávida, presidente. O que é isso? Que falta de respeito da esquerda. Calma, Carol. Eu não queria dizer que você não é. Você é a vice-líder. Vamos lá. O presidente ainda não despachou o ofício, gente. Começa a bagunça. E a esquerda não deixar. Bora. Peço à deputada Carol Detoni que aguarde o silêncio do plenário para que possa fazer a sua orientação. Um minuto para orientar. Presidente, em nome das 185 pessoas ainda presas
pelo dia 8 de janeiro, em nome de 61 brasileiros que estão autoexilados, pessoas comuns, por conta da perseguição ocorrida, em nome do Clesão, morto na prisão, em nome da Débora, condenada a 14 anos por fazer rabiscos com batom, e de todos os outros injustiçados pelo dia 8 de janeiro. Estamos aqui para demonstrar o nosso compromisso, para dizer que o Brasil ainda tem jeito, o Brasil ainda pode fazer justiça, e a anistia é o primeiro passo para pacificarmos o nosso país. O Brasil clama por anistia para todas essas pessoas comuns que estão sendo injustiçadas. E nós daremos esse recado hoje aqui na Câmara dos Deputados. Obrigada a todos os líderes partidários que fizeram esse gesto. Ao presidente Hugo Motta, anistia já! Anistia já! Como orienta a oposição? A oposição já orientou. Tá do Zuco, desculpa. Como orienta o governo, deputado Adair Cunha? Senhor presidente. Não orientou, não orientou. Senhor presidente. O deputado Alencar fez o uso do tempo da liderança, o deputado Adair irá fazer a orientação. Se for o combinado, eu peço respeito ao orador na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu preciso deixar claro, objetivamente, que o governo é contra, vota não a este projeto de lei. Trata-se de um projeto aqui que não gera justiça, que não traz paz. Aliás, senhor presidente, a paz é fruto da justiça. Nós, com este projeto, nós estamos votando perdão para quem cometeu crime contra o Estado Democrático de Direito. E este tipo de crime é impossível, para este tipo de crime, a anistia. Não há urgência. A urgência há sim para aquilo que interessa ao povo brasileiro. A urgência há sim, por exemplo, para a votação do imposto. Concluo, presidente. Para concluir, deputado. Há urgência, sim, para a votação da isenção do imposto de renda. Há urgência, sim, para o projeto de mais especialistas. Há urgência, sim, para o gás de todos. Há urgência, sim, para a tarifa social. Não há urgência para esse projeto de lei. Por isso, nós votamos não. Convido para fazer uso da palavra, e é o último líder inscrito, para que encerremos a votação, pela liderança do Partido Comunista Brasileiro, o deputado Renildo Calheiros. Desculpa, Partido Comunista do Brasil, o deputado Orlando me corrige ali, mas eu penso que eu não errei de um todo a especificação do partido, não. Presidente, compreendido, presidente. Esse é um erro histórico, se dá tanta confusão, nem quero saber. Então, Partido Comunista do Brasil, deputado Renildo Calheiros, para fazer o. Muito obrigado, presidente. Presidente, votar a anistia é um erro político grave, porque todos sabemos que, se ela for aprovada, o Supremo Tribunal Federal irá considerá-la inconstitucional, isso é óbvio. O que aqui se pretende é escalar a crise, é jogar o Brasil em um caminho sem saída. É um erro grave que este projeto está cometendo. Historiadores levantam que no Brasil já tivemos 14 tentativas de golpe militar. Alguns foram bem-sucedidos. E o que ocorreu? Fecharam o Congresso, o Supremo, amordaçaram a imprensa, perseguiram, prenderam, torturaram e mataram. Quando deu errado, o que aconteceu? O Brasil se apressou em conceder a anistia. Então as pessoas que tentam o golpe, se não forem vitoriosas, não vai acontecer nada com elas, porque elas serão anistiadas. Isso criou a triste cultura do golpe militar no Brasil. O que precisamos é romper com ela.
O que precisamos é que os golpistas respondam por atentar contra o Estado democrático de direito. Isso é o que o Brasil precisa fazer neste momento. Esta é a necessidade do momento. A anistia, quando ela é concedida, é vários anos depois do episódio ocorrido. É para pacificar o país, mas não se pacifica o país dando anistia enquanto o golpe está em curso, porque é isso que eles estão fazendo atualmente. É um golpe por outro caminho, de pressão internacional contra o Brasil, de colocar a maior potência militar do mundo para ameaçar o Brasil e ameaçar o Supremo Tribunal Federal. Esta casa precisa encarar esta matéria com responsabilidade. Conceder anistia é um crime contra a democracia e o efeito político disso é projetar politicamente os anistiados e mais adiante eles tentarem novamente o golpe até conseguirem o golpe militar. Nós temos que derrotar a anistia. Essa é uma necessidade histórica do Brasil. E o Congresso Nacional não pode faltar à sociedade brasileira. Não resta dúvida da tentativa de golpe. E depois dos depoimentos na Polícia Federal e no Supremo Tribunal Federal, ficou mais claro o que aquelas pessoas faziam nas portas dos quartéis. Era uma pressão sobre as Forças Armadas e especialmente sobre o Exército, porque o comandante do Exército se negava a apoiar o golpe. Então todos aqueles acontecimentos, todos aqueles eventos eram sim parte constitutiva do golpe, que começou a ser elaborado muito antes, tentando gerar um descrédito sobre as eleições no Brasil, criando uma narrativa para se vencesse, dizer que venceu apesar da fraude, e se perdesse, está o caminho aberto para dar o golpe militar. A nossa responsabilidade não é só com esse processo, é de enfrentarmos uma necessidade histórica. Para concluir, presidente. Temos orador na tribuna e eu peço silêncio e respeito ao orador. Para pôr um fim a essa cultura do golpe, é claro que aqui nesta casa há sim um espírito democrático que precisa ser resguardado. As pessoas que defendem o fim do processo democrático não podem vencer essa batalha sem Está encerrada a votação. Sim, 311. Não, 163. 7 abstenções. Está aprovada a urgência para a apreciação do projeto de lei número 2162 de 2023. Quero pedir ao plenário. Quero pedir ao plenário, atenção. Quero pedir ao plenário. Quero pedir ao plenário. Solicito aos parlamentares do PL.
Solicito aos parlamentares do PL, ao plenário, aos deputados do PT, que possam ouvir de maneira rápida uma mensagem desta presidência acerca desta votação. Garanto que não tomarei muito tempo de vossas excelências. O Brasil precisa de pacificação. Não se trata de apagar o passado, mas de permitir que o presente seja reconciliado e o futuro construído em bases de diálogo e respeito. Há temas urgentes à frente e o país precisa andar. Temos na casa visões distintas e interesses divergentes sobre os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. É no plenário que ideias se enfrentam, divergências se encontram e a democracia pulsa com força total. Como presidente da Câmara, minha missão é conduzir esse debate com equilíbrio, respeitando o regimento interno e o colégio de líderes. Não para impor uma verdade, mas para garantir que todas sejam ouvidas. Hoje pautamos a urgência de um projeto de lei do deputado Marcelo Crivella para discutir o tema a quem cumprimento. Agora um relator será nomeado para que possamos chegar o mais rápido possível a um texto substitutivo que encontre o apoio da maioria ampla da Casa. Um presidente da Câmara não pode ser dono de teses, nem muito menos de verdades absolutas. Sempre que alguém se declarou dono da verdade, o país perdeu. E nesse caminho de construção coletiva, quero reafirmar a mensagem que guia nossa gestão. O Brasil precisa de pacificação. Cabe ao plenário soberano decidir. O plenário Ulisses Guimarães é o coração da República. Muito obrigado a todos. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando sessão deliberativa extraordinária para amanhã, quinta-feira, 18 de setembro, às 10 horas, com a seguinte ordem do dia: projeto de lei complementar número 163 de 2025 e projetos de decretos legislativos números 293 e 309 de 2024. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação. Está encerrada a sessão.